Olá meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Talvez eu prefira a verdade à modéstia, senhor. Antes que partisse, eu costumava olhá-lo toda noite a caminhar por seu terraço. Sempre à mesma hora. Sempre só. Hoje eu soube que retornara. Então você sabia que... estaria em seu terraço esta noite? Sim. Eu soube que jamais o rei encontrou mulher que o agradasse. Atrevi-me a desejar ser esta mulher. Por que me diz isso agora? Por que não disse antes? Porque antes tinha que saber o que havia em seu coração. Se a lei de Moisés deve ser partida, Davi, vamos parti-la compreendendo inteiramente o que queremos um do outro. O pecado de Davi serve como um importante alerta de que ninguém está completamente imune aos efeitos da queda do homem. O pecado de Davi é também uma advertência. A vigilância espiritual é um lembrete de que o descuido, nossa natureza humana, pode nos colocar numa situação terrível. Obviamente, o rei Davi pecou de várias maneiras ao longo da sua vida, mas como um crente fiel a Deus, o pecado não era um padrão que moldava sua carreira. No entanto, lamentavelmente, em dada ocasião, o rei de Israel cometeu o seu pecado mais grave e emblemático, e ainda tentou se acostumar a conviver com ele. Por isso que, geralmente, quando falamos sobre o pecado de Davi, estamos nos referindo ao seu pecado envolvendo a Betseba, a esposa de Urias. Davi estava no lugar errado, na hora errada. O exército de Israel tinha saído para a guerra, mas dessa vez o rei guerreiro havia resolvido ficar em Jerusalém. Do terraço do seu palácio, ele enxergou uma mulher muito bonita que estava se lavando. Rapidamente, Davi perguntou sobre a identidade daquela mulher. Tratava-se de Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, um soldado do exército de Israel. Mesmo sabendo que aquela mulher era comprometida, Davi mandou o seu mensageiro trazê-lo até ele. Esse episódio é um exemplo do processo do pecado a partir da tentação. Quando Davi olhou para Betseba no seu palácio, ele foi tentado, mas ao invés de resistir à tentação, ele cedeu a ela. Ele deixou ser dominado por seus desejos carnais e se envolveu pelo caminho do pecado. A tentação pode ter uma fonte externa, mas também uma fonte interna. Ela tanto pode ser instigada por Satanás e pelo mundo, como pela própria natureza do homem. No caso do pecado de Davi, suas imaginações corrompidas o conduziram à queda. Davi olhou para a esposa de Urias com óculos do pecado. Assim, quando ele recebeu Betseba em seu palácio, ele apenas estava tornando experiencial e concreto o pecado que já havia tomado a sua vontade. Você não está comendo. Eu jantei mais cedo, senhor. É o meu costume quando eu estou só. Como esposa de soldado, deve ter boa razão para odiar o rei que mantém seu marido distante. O rei faz... Diferentemente do anônimo salmista que escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Naquele momento, Davi estava pisando em terreno estranho e caminhando por um caminho tortuoso, longe da luz, da vontade do Senhor revelada em sua palavra. Rendido aos instintos carnais, Davi não tomou conhecimento da lei de Deus e quebrou vários mandamentos divinos. Ao olhar obstinadamente para a mulher de Urias, ele cobiçou aquilo que pertencia ao seu próximo. Ao mandar trazer Betseba com propósitos egoístas ao seu palácio, ele furtou o bem mais precioso do seu próximo. Por fim, ao se deitar com ela, Davi quebrou o mandamento do Senhor que proíbe o adultério. Mas o pecado sem penitência gera ainda mais pecado.
Após saciar a sede de seus desejos pecaminosos, Davi despediu a mulher. Talvez ele pensava que nunca mais teria que lidar com esse assunto novamente. No entanto, Betseba acabou engravidando. Davi, trago-lhe problemas. Nosso segredo já não é um segredo. Quem ficou sabendo? Ninguém ainda, mas logo todos saberão, bastando ter olhos. Eu estou certa agora do que eu temia na semana passada. Eu espero um filho. Davi mandou chamar Urias no campo de batalha e tentou fazê-lo ir se deitar com Betseba, mas Urias se negou, alegando que não poderia se banquetear e se deitar com sua esposa enquanto a nação de Israel estivesse envolvida numa guerra. Davi chegou até a embriagá-lo, mas Urias não cedeu. A ideia de Davi era fazer com que Urias pensasse que o filho que Betseba estava esperando era seu, mas ao ver que seu plano do engano havia fracassado, Davi tramou algo ainda pior. Ele ordenou ao seu comandante que Urias fosse colocado na linha de frente, na batalha, onde o combate estivesse mais violento, para que ele não pudesse escapar. Então foi assim que o pecado de adultério acabou levando Davi ao pecado de assassinato, ao planejar covardemente a morte de Urias. Dos capitães de centenas, Esro, o Carmelita, Igal, filho de Zeleque, e Itaí, filho de Ribai. Abiel, o Arbatita, Elião, filho de Ruben, Chamá, o Arodita, Uria, o Itita, Bani, o Gadita, Asmavete, filho de Eli, e muitos mais feridos. Betseba chorou a morte de seu marido, mas passando o período de luto, Davi mandou que ela fosse levada ao palácio, para que ele pudesse fazer dela sua esposa. Naquele momento, o plano de Davi parecia ter dado certo, se não fosse o conhecimento do Senhor. Davi poderia esconder o seu pecado dos olhares humanos, mas jamais dos olhos de Deus. Por isso o escritor bíblico escreveu: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi não era um homem perfeito. Ele era um pecador, assim como nós, mas ele também era alguém temente a Deus e comprometido com a sua vontade. Ele zelava pela palavra de Deus e procurava andar conforme seus mandamentos. Em sua penitência, Davi orava para que Deus perdoasse até mesmo aqueles pecados que nem ele sabia que tinha cometido. Mas como vimos, em certo momento de sua vida, ele cometeu um pecado gravíssimo que lhe trouxe sérias consequências. A princípio, aparentemente, Davi ficou bem despreocupado. Ele conviveu em harmonia com seu pecado até que Deus repreendeu através do profeta Natã. Inclusive, muito sabiamente, o profeta do Senhor tratou com Davi de modo a fazê-lo declarar espontaneamente qual deveria ser a punição do pecado. Venho por questão de justiça, senhor. Ouça e passe julgamento. Pode falar. Havia dois homens, um rico e um pobre. O rico possuía grandes rebanhos e criação, mas o pobre nada tinha senão uma ovelhinha. Ele a criou e a mesma cresceu com ele e seus filhos. Comia de sua comida e bebia de sua bebida. E era como uma filha para ele. E um comerciante procurou o rico pedindo carne, mas o rico não buscou de seus próprios rebanhos para servi-lo. Ao invés, pegou a ovelhinha do pobre e abateu-a para prepará-la para o negociante. Qual o seu veredito sobre esse homem? Deve recuperar a ovelha imediatamente. A ovelha está morta, não pode ser recuperada. Então o homem deve morrer, pois não sente piedade. O senhor é tal homem. E me fez pronunciar sentença contra mim mesmo. Muito bem. Está feito.
Davi confessou o seu pecado e se arrependeu profundamente. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. No entanto, o arrependimento de Davi e o perdão de Deus não significa a imunidade das consequências do pecado. Ele confessou o seu pecado, reconheceu o seu erro e buscou a restauração da parte do Senhor. Ao invés de buscar justificativa para o seu erro, ele buscou perdão em Deus. Contudo, ainda assim, ele teve que lidar com os efeitos do seu erro. As consequências do pecado de Davi atingiram não somente a sua vida, mas também a sua casa e a nação de Israel. O pecado original afetou todos os seres humanos, sem exceção. A Bíblia testemunha que somente Jesus Cristo foi o único que nunca pecou. Apesar de ser plenamente homem, ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu ao pecado. Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não era impecável, ele não era perfeito. Isso sem dúvida nos ensina que não há em nós qualquer mérito próprio que nos faça alcançar o favor de Deus. Até mesmo o homem segundo o coração de Deus precisou da maravilhosa graça divina para ser aceito diante do Senhor. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.